E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando com vocês é o Dom e hoje eu vim explicar para vocês um pouquinho de como que a gente faz a leitura de uma carta, através do quê? Né? O que a gente olha, o que a gente lê, entre aspas, nessa carta, né? Para dar o significado e colocar ela na situação que ela foi invocada. Né? Então, vem comigo e vamos entender um pouquinho relacionado a essas cartas aqui, o que a gente consegue ler delas. Bom, eu vou pegar como base dois baralhos muito clássicos aqui pra gente, tá? Nós temos o Marselha, que é um dos baralhos mais antigos, né, que a gente tem, os tarôs mais antigos. E ele tem um grande problema para iniciantes, que é não ter desenho ilustrativo, uma situação, né, uma ilustração mostrando o que é a carta nos arcanos menores. Então isso dificulta muito a leitura de pessoas que não sabem ainda o que significa, né? O que cada carta dos arcanos menores significa. Tá? Mas a gente tem as cartas dos arcanos maiores sempre muito bem ilustrada, né? Bem colorida. Né? Esse daqui é um baralho que eu gosto bastante. Eu vou colocar o nome desses baralhos aqui, tudo aqui na bio, tá? Para vocês saberem. Caso vocês gostem de algum e queiram comprar algum deles, vai estar o nominho deles aqui na descrição desse vídeo, tá? Então a gente vai pegar como base o Marselha e o Rider-Waite-Smith, que é o que eu mais uso para leitura. O Rider-Waite já vem com a ilustraçãozinha, tá vendo? Ó, nos arcanos menores, tá? Eu peguei em todos eles a carta da força, que é o meu arcano pessoal, e o 10 de espadas, que é uma carta muito forte e que tem algumas releituras em alguns outros baralhos, dependendo do tema, dependendo do autor do baralho, ele costuma dar uma outra visão dessa carta aqui, que é uma carta bem dramática, né? Bom, o mais indicado é você começar pelo Rider-Waite, que é o mais fácil de você ler. Então, por exemplo, aqui na carta da força nós vemos uma dama, uma donzela, porque ela está vestida de branco, né? Então a primeira coisa que você precisa dar uma olhada é no geral. O que você está vendo nessa cena? A gente vê uma moça acariciando ou domando um leão e ela tem um símbolo de infinito em cima da cabeça. O que isso quer dizer? Ela está num platô, né? Uma paisagem um pouco mais bucólica e tal. A carta da força, ela está associada à coragem, à energia, à inteligência triunfando sobre a força bruta, o controle das suas próprias ações, tem a ver com trabalho, com atividade, com ação, com a moral, né, com a força moral, né, com a defesa das causas justas e com a derrota do mal. Tá? Então todas essas coisas a gente consegue ver aqui. Mas por que a gente vê esses significados? Porque é uma donzela, tá vendo? Ela tá vestida de branco. Então o branco é um símbolo de pureza, né? Então é uma donzela, é uma virgem, domando um leão, que é uma fera. Então ela tá domando, na verdade, um instinto selvagem dela. Esse leão normalmente é lido como sendo o nosso instinto, como a nossa força animal interna. Mas ela faz isso com sabedoria, porque o infinito é um símbolo de sabedoria. Então é daí que a gente tira o significado dos arcanos maiores. A gente lê a situação, né, a cena, e depois a gente vai vendo os símbolos. Por exemplo, ela tem flores, ela tem essa paisagem, é uma carta de ação, ela está praticando uma ação, ela não está simplesmente posando para foto, para carta, né? A gente tem símbolos mágicos, então tudo isso a gente precisa ler, né, para dar esse significado. No caso, por exemplo, do Marselha, a gente pode ler, a cena é mais ou menos parecida, né? Só que o interessante é que, por exemplo, aqui ela olha para a fera, aqui não. Aqui ela olha para outra coisa que está fora da carta.
Uma outra coisa que a gente precisa ver no Marselha são as cores, domínio das cores. Então cada cor tem um significado, cada cor vai trazer um mood, né? Então, por exemplo, a gente tem os dentes do leão aqui na boca dele, mas tem os dentes do leão aqui também no chapéu. O símbolo do infinito aqui está em cima da cabeça, o símbolo do infinito aqui forma a aba do chapéu dela. Então tudo isso a gente precisa ler. Né? Aqui também a gente vai ler normalmente, ó, ela está descalça, então isso tem uma leitura. Ela é mais vermelho por fora e mais azul por dentro nas vestes dela, então tudo isso a gente analisa, tá? Para dar significado. E aí, dependendo do baralho que você usa, vai trazer significados às vezes um pouco diferentes. É normal isso, tá, gente? Então, assim, vai muito do baralho e da pessoa que está lendo as cartas. É por isso que cada cartomante precisa ter a noção de saber escolher o baralho que conversa melhor com ele, para que ele consiga extrair esses significados mais fácil. Ou através da temática dele, ou através dos símbolos que estão mais visíveis ou mais escondidinhos. Então ele precisa entender a carta para poder lê-la. Tá? Então isso precisa estar muito forte, muito claro. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, tá? Quando a gente fala aqui de cartas mais antigas, como essa daqui que é do Golden Tarot, que é uma representação de uma carta bem antiga que existiu mesmo, né? Que foi pintada à mão e tudo mais, tem toda a história dele aí na internet, fácil de achar. Nós vemos aqui, tem muita gente que não gosta dessa carta da força, porque acha que esse cara está batendo no leão, no gatinho aqui, né? Mas na verdade eu não leio dessa forma, porque ele não está olhando para o gato, ele está olhando para alguma coisa que está fora. Assim como aqui, né, na carta do Marselli, eles não estão olhando para o animal. Então, na verdade, eles estão juntos batalhando contra uma coisa desconhecida, que a gente não sabe, que está fora da carta. Então essa é uma leitura desse baralho. Né, ele está com um porrete, o significado básico do Marselha também cabe aqui, a gente também pode interpretar as cores, a posição. Uma outra coisa interessante também de se ver é que quando a personagem olha para a direita, ela está olhando para o futuro. Quando ela olha para a esquerda, ela está olhando para o passado. Tá? Inclusive quando saem cartas, por exemplo, saiu a carta aqui, ela está virando as costas para essa carta e está focando no futuro, e essa carta ficou no passado. Se é assim, ela está diretamente olhando para isso daqui e enfrentando com toda a força esse problema, talvez. Tá? Então você tem que interpretar também aonde saem as coisas, né? Quando sai embaixo é a base do problema ou daquela questão. Quando sai em cima é a parte toda mental daquela questão, né? Então você precisa interpretar tudo isso também. As posições, né? Tem lugares que indicam você ler, dividir a carta em setores, e aí você vai falando o que é cada setor, né? Também você pode fazer isso. Eu acho que vai muito do cartomante, da forma como ele se sente mais confortável para ler, né? Mas não existe uma regra, existe a regra que o próprio cartomante impõe. Né? Então, quando ele vai tirar uma carta, ele fala, ó, essa carta vai ser o significado de tal coisa. Essa carta vai ser um bloqueio, vai ser uma dificuldade, então é ele que determina, e aí ele faz a leitura. Uma outra coisa importante também de se dizer é que nenhuma carta é totalmente negativa ou totalmente positiva. Todas as cartas têm o lado negativo e o lado positivo. Tanto que tem gente que lê carta invertida, e pessoas como eu, por exemplo, não leio carta invertida. Eu sempre olho a carta na posição certa. Mas se ela sai invertida, interpreta-se o lado negativo dela naquela questão. Tá? Eu prefiro estipular, por exemplo, ó, a carta que vai sair na casa tal vai ser o problema. Então, se saiu a força naquele problema, eu vou ler a parte negativa da força. Que é, por exemplo, o exagero de ação, que é, por exemplo, você ser agressivo demais, que é, por exemplo, você lutar por coisas que não valem a pena, né? Você está gastando uma energia com coisas que não valem a pena. Então, tudo isso é o lado negativo da força, tá? Todas as cartas têm, tá bom? Então, aqui não foge muito do Marselha, né?
A gente tem aqui também a força, ó, desse baralhinho aqui, que eu gosto bastante dele, que chama Ethereal Visions, que é uma carta bem legal, né? Ele é uma carta bem art déco, art nouveau, né? Então ele tem esses arabescos, tem essa laminação dourada, né? Só que assim, ele é bem complicado de ler, porque as cartas dos arcanos maiores dele são um pouco difíceis. Se você não souber o significado base, talvez você tenha dificuldade. Mas são cartas lindas, né? E aqui, ó, ela não tá nem tentando abrir a boca do leão, nem nada. Ela tá simplesmente sentada com o leão. O leão já é parte dela, praticamente, né? Ela já dominou esse leão há muito tempo. Então não tem muito o que ler, de certa forma, além, né, do significado base dela. E aí, por exemplo, a gente tem esse daqui, que é o baralho dos Videntes da Luz. E esse é um baralho bem mais moderno, com figuras modernas, né? Então é a força. E aí a gente não tem um leão aqui, porque na verdade o significado do leão é interno. Então por isso que ela é meio leão e meio mulher. E ela tem a pureza aqui junto com ela, né? Que é um carneiro. Então isso a gente precisa ler. A gente lê, por exemplo, esse coração, esse pendente de coração. A gente entende qual é essa constelação aqui. Ela tem, querendo ou não, uma tatuagem que acaba acima da cabeça dela do infinito. Ela está dominando, encobrindo a metade leão dela, né, com o braço. Então esse é o símbolo de domínio sobre o instinto dela, né? Então tudo isso pode ser lido na hora. Esse é um baralho bem interessante. Esse daqui, que é o baralho das bruxas, não tem tanta diferença também, né? Mas ela é uma carta bem amável, né? Uma carta bem emocional. Então o leão tá com uma carinha bem de estar gostando de estar ali na presença da donzela. Eles estão entrelaçados por flores, então existe beleza, né, nessa relação. Eles, apesar de eles estarem, por exemplo, sentados num lugar, numa pedra, né, que é um lugar duro, né, assim, ermo, então eles estão felizes por isso, pela companhia um do outro ali, né? Então esse é um dos significados também. Aí a gente começa a entrar em baralhos, por exemplo, temáticos. Então, por exemplo, eu tenho o baralho dos gatinhos, é o Cat Tarot. E aí, todas as cartas têm temática de gatos. Essa é a carta da força. O que você vê na carta da força? Um gatinho rugindo, né, dando um berro, um grito de vitória, porque ele dominou o brinquedinho de ratinho aqui. Então ele teve esse domínio sobre a fera. Né? E aí aqui a gente tem o símbolo do infinito como um pingente da coleirinha dele. Então aqui você já consegue ver isso. Então é um ungido muito mais de vitória, né? Aqui ela tem um significado um pouco mais da vitória, da força, né? E da sabedoria. Tem a ver desse controle do oponente ou da situação. Então você pode fazer outras leituras também, tá? A gente também tem, por exemplo, esse aqui que é o tarô dos anjos, né? O Angel Tarot, do Travis McHenry. E aqui é legal porque ele traz muitos significados. Tá? A começar, ele põe o nome, né, da força, aqui ele põe o nome do anjo relacionado com essa carta, o número desse anjo, né, dentro da lista de anjos, né? Qual é a base desse anjo? No caso aqui é o Deus renascendo, né? O renascimento, esse Rising God, esse Deus que está crescendo, que está nascendo, que está aparecendo ali. A gente tem uma frasezinha escrita falando um pouco sobre o que essa carta vem dizer. Então fala, por exemplo, de lealdade, uma entrega, né? Uma entrega para aqueles que procuram opressão, e traz vitórias,
né? Não sei se eu consegui interpretar certinho aqui, tá? Porque é um baralho que eu não uso muito. Mas aí também ele vem sempre um sigilo do anjo, um outro símbolo relacionado ao anjo também, e ele tem esses pantáculos aqui, mostrando, né, um significado mais esotérico, né, dessas cartas. Ele vem sempre uma imagenzinha, no caso desse anjo. E aqui a gente está falando de anjos cabalísticos, tá? Que são anjos um pouco, às vezes, até um pouco mais temerosos, como esse aqui que a gente vai falar depois. Então aqui você tem que entender que anjo é esse, qual que é o significado desse anjo, qual é a relação dele com a força, e você vai ter ainda o significado da força tradicional aqui para você ler também. Só que se você gosta de ler com essa carta aqui, você tem que saber mais até o significado desse anjo específico do que exatamente da força, tá? Mas ele vai ter ligação aí com a força também, tá? Então essa é uma forma da gente ler aqui também. Aqui a gente tem, por exemplo, o Druidcraft, que é um baralho druida. E aqui é interessante porque, por exemplo, na região onde os druidas viviam não tinham leões, né? Então a representação do animal selvagem aqui é o javali, né? Então essa mulher, por exemplo, ela veio para lutar com esse javali. Tem uma espada caída ali atrás, né? E ela está toda feita com vermelho, vestida de vermelho, que é essa força, essa vitalidade, essa raiva, né, talvez. Mas ela já dominou, na verdade ela ficou amiga, entre aspas, dessa fera, né? Ela conseguiu dominar essa fera e ela tá agora de boa, e ela tá meio que tirando essa veste vermelha para ficar com a veste dourada, que é um significado bacana. E aqui no braço dela, com essa joia, a gente tem meio que o símbolo do infinito também, né? Então esses símbolos todos vêm mostrar pra gente. Então essa fera tá totalmente domada, né? Então ela tem esse controle da fera, né? Então precisa sempre correlacionar também com, às vezes, os mitos, algumas coisas assim. Como, por exemplo, no tarô mitológico, que nós temos o conto do Heracles ou Hércules, né? Dependendo da mitologia que você for falar sobre ele. E aí tem aquele trabalho dele que ele teve que domar um leão, né? Então tem exatamente essa cena, que ele entra nessa cova do leão e domina o leão, sem usar a espada ou a clava, né? Ele usa a própria força para domar esse leão, para domar esse instinto, né? Eu acho uma carta bem violenta, né? Apesar essa carta costuma ser um pouco violenta, né, nos baralhos, mas eu acho que aqui ela é muito masculina, muito no sentido de força mesmo, domínio pela força, né? E não pela inteligência explicitamente, como é normalmente o significado dessa carta, né? Então, se você entender o mito do Hércules, você vai entender essa carta, e você pode usar o próprio mito para falar do significado dessa carta na sua leitura, tá? Além do significado normal também. Outros dois baralhos que eu acho interessante aqui, que eu reservei para mostrar para vocês, esse Shadowscapes, que é um baralho bem legal. Ele é um baralho todo feito com pintura aquarelada, né? Então, ó, a ilustração dele é bem bonita. E aqui a gente tem alguns significados um pouco mais mágicos, né? A gente tem um bebedouro, um incensário aqui com 2 passarinhos. A gente vê que tem um gatinho aqui atrás, meio que focando nos passarinhos, tentando pegar esse passarinho, seguindo o instinto dele, e o outro gatinho aqui já não tá tanto assim ligando para os passarinhos, está mais controlado. A gente tem um pássaro, um cisne, né, aqui atrás. A gente tem essa donzela seminua. A gente tem esse leão que é meio quimera, né? Então ele tem chifres. E a gente tem esses 4 pássaros aqui também voando acima dela. E esse símbolo como se fosse um sol, uma bola de fogo. Todos esses símbolos a gente vai lendo, né? A gente tem, por exemplo, uma coisa legal desse baralho aqui, é que no fundo ele tem bambu, que é um símbolo da força. Porque por mais forte que o vento seja, ele se dobra e não quebra. Então esse é o motivo da força, é você ter esse controle
né? E de você não quebrar na primeira dificuldade que vem até você, né? E aqui ela dá mais ou menos o que comer ou o que beber para esse leão, né? Para esse ser, e que tá totalmente dominado e amigo dela, né? Então é uma carta bem legal, bem interessante e bem bonita também. Então tem vários significados aqui também diferentes. E um outro baralho também que eu gosto de mostrar sempre é o Night Sun, que é um baralho muito alquímico, muito mágico. Então ele tem significados muito fortes dessas áreas, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos como se fosse uma bruxa, né, enfiando a mão dentro da boca do leão e tirando alguma coisa de lá de dentro. A gente tem uma cobra saindo do meio das pernas dela, aqui. Não sei se vocês conseguem ver a cobra. Ó. Então, metade da carta é clara, metade da carta é mais escura. A gente tem uma flor aqui que me parece ser um lírio. Então, qual é o significado desse lírio? A gente tem aqui uma escrita tatuada no braço dela. Não sei se a gente vai conseguir. Ó, uma escrita tatuada no braço dela, que dá para trazer o significado também. A gente tem esse leão que ele não está rugindo nem nada, ele parece até que ele abriu essa boca de livre e espontânea vontade, né? E a gente tem alguns símbolos interessantes, vem um símbolo zodiacal e sempre uma letra hebraica. Então se você souber o significado dessas duas, também pode trazer um significado bacana para essa carta. E normalmente vem um pantáculo atrás também, tá? Que pode ter algum tipo de significado também que você pode trazer aqui. A vegetação, a forma como a vegetação é mostrada aqui, as cores, por exemplo, do nariz para cima ela está na cor normal, ela pinta o rosto dela do nariz para baixo. Então tudo isso tem significados que você pode trazer na leitura. Aqui então são alguns exemplos de cartas da força, né? E por que você tem que mais ou menos entender o significado base da força, o positivo e o negativo. E aí você também pode adicionar leituras de acordo com o baralho que você escolhe na leitura, né? Então ele pode trazer outros significados interessantes, né? E se você escolheu determinado baralho, é porque aquele baralho específico vai ter a mensagem certa para sua consulta, tá? Eu, por exemplo, gosto bastante de estudar todos os baralhos e ter os significados na minha cabeça. E como eu sou uma pessoa que lê muito pela intuição, então quando eu tiro uma carta, normalmente o resultado que vem na minha cabeça, independente se é daquele baralho ou não, é o significado que eu tenho que dar na minha leitura. Então eu uso bastante a intuição nas minhas leituras. Já aqui nós temos as cartas dos 10, né? 10 de espadas, que costuma ser uma carta bem dramática, bem forte. O naipe de espadas costuma ser um naipe bem ruim, entre aspas, né? Então, por exemplo, no Marcelle a gente não tem muito o que ler, né? É um pouco mais difícil de ler. Mas mesmo assim a gente ainda tem como, tá? A gente tem a quantidade, o número 10 que pode ser lido. Então, o que significa o número 10? Normalmente é o número que você já alcançou a plenitude daquele naipe, então você já alcançou o máximo dele, então você já está pensando, aquilo já não é tão importante para você, então como é um naipe de espadas, é um naipe de mental, de inspiração, de mente, né, e de pensamento, sabedoria, então aquilo já não é tão importante nessa questão, né, você já sabe, já tem o conhecimento suficiente daquilo, né? E a gente tem aqui também cores que a gente pode, nesse naipe específico, nesse baralho, né, específico do Marcelle, a gente tem flores, então tem flores abertas, flores fechadas, então a gente interpreta isso também. E sempre determinando as cores. Então, aonde as espadas cruzam, elas estão vermelhas. Então, isso tem um significado. Então, tudo isso a gente vai aprendendo a ler, tá? Já no Rider-Waite a gente tem a clássica ilustração de uma pessoa morta com 10 espadas fincadas nas costas dela. E aí a gente pode ler como traição, porque está nas costas, né? A gente pode ver como uma morte muito dolorosa, né? A gente pode ver que o pensamento
acabou matando essa pessoa, acabou fazendo com que ela não visse mais nada à frente dela, só achando que está sendo traída e tudo mais, né? Então, esse pensamento que são as espadas fincados nas costas, doloridos. Então, a pessoa está pensando muito em coisas que machucam ela. Também pode ser lido, né? Então, cada baralho vai ter uma representação, né, dessa cena. Aqui, por exemplo, no Night Sun, a gente não tem a figura da pessoa, mas a gente tem a figura da terra. A terra sangra com esse monte de espada fincado, mas mesmo no sangue, mesmo no sofrimento, nasce uma flor. Né? Então eu acho bem interessante essa carta, eu acho que é bem legal. Então você tem outro significado, né? Tipo, não adianta você ficar se martirizando, né, nos pensamentos, ficar pensando em bobeira, ficar pensando em, às vezes até em suicídio, né, alguma coisa assim, sendo que você precisa ver a beleza das coisas. Então o que dessa situação você tira de bom, né? Já é um outro significado desse outro aqui. Então essa da carta aqui parece até um pouco mais positiva, né? E nós temos outras cartas, né? Essa também a gente não tem, a gente vai ter que ler mais ou menos o significado do número, o que é o naipe, a quantidade de flores. A gente tem 3 flores vermelhas, 3 flores azuis, então cada coisa assim a gente lê de uma forma, tá? A maior parte dos baralhos vem com essa mesma cena da pessoa caída com 10 espadas fincadas. Tá? Então esse daqui, esse daqui também é um guerreiro com 10 espadas fincadas. E aí a gente tem alguns baralhos que trocam as espadas por pássaros, porque esses pássaros, eles são o mental da carta, tá? No caso desse daqui dos Videntes da Luz, a pessoa está de costas para você. Então ela não está percebendo o que está acontecendo muito bem. E ela tem esses 10 corvos, né? 10 pássaros. Que são esses pensamentos ruins, 10 pássaros pretos, né? São esses pensamentos ruins que ela está tendo e que ela não está conseguindo olhar para a direção certa. Então você pode interpretar dessa forma também, além do significado, né, tradicional. O baralho das bruxas, tem a mesma coisa aqui, só que tem um horizonte bem iluminado, né? Tem alguma coisa nascendo ali, tem uma flor aqui, a gente tem uma coruja, né? Apesar de ser uma cena noturna, tá amanhecendo. Então tudo isso a gente pode ler também nessa carta, tá? Nessa carta aqui do tarô mitológico, a gente tem a deusa Atena junto com Orestes aqui numa posição bem complicada, né? Já sem esperança e tal. E aí vem Atena para ajudar ele a fazer a justiça, né? Ela empunha essa espada. Uma das 10 espadas ela está empunhando para cima, né? Então ela vem aqui trazer essa justiça para esse Orestes quase morto já, né? A gente tem as fúrias aqui, né? Castigando o Orestes, e Atena vem para ajudá-lo, para salvá-lo e para fazer um julgamento justo, né, da situação dele. Então esse 10 de espada é meio que um pouco mais relacionado à justiça, né? Um pouco mais relacionado a esse conto que traz, no meio do sofrimento, tipo que o sofrimento não vai ser em vão, né, de certa forma. Então eu acho interessante também. E aqui nesse baralho são sempre contos mitológicos, né? No 10 de espadas do Shadowscapes, a gente também tem os pássaros negros, tá vendo? A gente tem os pássaros arrastando essa mulher, né? Tem uma lua aqui embaixo. E ela tem esse manto vermelho, como se fosse um rastro de sangue, né, no céu. E esses pássaros meio que vão arrastando ela, né? Então ela tá totalmente sob o domínio dos pensamentos ruins dela. Ela não consegue mais ser otimista, nem pensar coisas boas, né? E nem olhar para a direção certa, que é olhar. E ela também está virada para o passado, né? Que é esse lado da carta. Então alguma coisa do passado dela deve estar muito difícil de lidar, né?
E aí a gente tem, por exemplo, no baralho dos gatinhos, a gente tem esse gatinho pendurado com todas as garras dele fincadas nessa tela. Então acaba sendo uma imagem bem, entre aspas, dolorida. E como ele quer escapar dessa casa, né, e a única coisa que bloqueia ele é essa tela, ele usa toda a sua força, todas as suas armas contra essa tela. Né, e ele tenta escalar essa tela para tentar fugir. Né? Então, se essa tela fosse um ser vivo, né, ele estaria talvez aqui sangrando já. Né? Então é bem complicado. E aí ele às vezes está gastando muita energia tentando fugir de um lugar que ele não vai conseguir. Né? Então eu acho uma carta bem interessante também. Já esse dos anjos cabalísticos, né? Ele traz aqueles significados todos que eu já falei também no começo do vídeo. E é uma carta de... não sei como fala o nome desse anjo não, gente. Luiá, acho que é Luiá. Que é o Deus maravilhoso. Que são como se fossem esses rodas, né, esses anéis cheios de olhos girando, né, no mesmo centro. Que fala de revelação, de proteção contra a loucura. Que traz revelações nos sonhos. Então é uma carta que quando sair, você pode indicar para o seu consulente para ele prestar atenção nos sonhos dele. Porque nos sonhos podem estar as respostas. Né? Então é uma carta interessante para falar sobre isso também. E aí vem símbolos, né? Caso você vá fazer algum tipo de magia, né? Vem símbolos desse anjo, o número dele, né? E aí é bem interessante esse baralho também. Bom, gente, é mais ou menos isso, né? Eu falei aqui dos significados das cartas em si, eu não falei dos significados da posição que as cartas saem ainda, vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, tá? Então é mais para vocês entenderem como que a gente lê a carta. Eu costumo dizer que as cartas são como se fosse um alfabeto, né? Então é um alfabeto que a gente vai juntando carta com carta, letra com letra, a gente tem uma mensagem, né, que precisa ser interpretada, como se fosse uma forma de comunicação, né? E é bem fascinante, bem legal. Quanto mais conhecimento você tiver de alquimia, de história, de simbologia, de semiótica, de astrologia, quanto mais conhecimento você tiver, mais significado você vai conseguir tirar daquelas cartas. É por isso que uma carta, às vezes, tem um significado para um cartomante e tem outro significado para outro cartomante, que depende muito do repertório. Né? Mas se os dois estão... E não tem eu não vejo um certo ou um errado. Claro que tem a leitura base da carta, mas assim, se aquele cartomante está lendo aquela carta daquela forma, é porque ele deveria ler daquela forma, de certa forma também, tá? Então ele tem essa interpretação, então por isso que ele usa aquela carta, porque aquela carta traz esse tipo de interpretação para ele. É claro que existem erros, né? Acontecem erros de leitura, né? Eu sempre acredito que as cartas saem sempre certas, que se houve um erro de interpretação, esse erro é do cartomante, é de quem está lendo, né? Então eu acho importante isso ficar claro também. E assim, gente, uma ferramenta muito legal, né? Então você tem várias interpretações. Às vezes a própria pessoa que está fazendo a leitura, né? O consulente, às vezes ele bate o olho na carta, ele sabe o significado dela para ele. Né? A gente está tentando dar para ele os significados para que ele interprete dentro da situação dele de vida qual é o significado real daquela carta na questão que ele está levantando. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Essa é uma forma bem básica também, né, de interpretação do que a gente lê nas cartas, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí um like, um joinha, curta, vai ajudar bastante aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilhe, comente, envie para aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo. E te espero no próximo vídeo. Até mais.